Vai, André, chama nosso convidado aí, que, cara, eu sei que ele esteve recentemente com a gente, pois é, em São Paulo, no nosso Gamecast presencial. E já perguntou quando que a gente vai fazer outro, né? Então, é porque foi legal. Então, seja bem-vindo, Patrick Luan. Tudo bem com você, cara? Opa, tudo bem. Bom demais. Os caras demoraram 15 minutos para te chamar, né, meu? Precisa fazer outro novamente. Aquele dia foi um dia muito massa, foi muito memorável poder estar junto com vocês lá. Para quem não sabe... Os caras demoraram 15 minutos para te chamar, né, meu? Não, mas também os caras não chegam, né? Os caras estão tudo nó cego, não chega. Só para quem não sabe, né, nós fizemos há uns 3, 4 meses, né, um evento presencial lá na Bolsa. Bolsa famosa B3, tá? B3. Porra, você acha que alguém que tá escutando isso aqui vai achar que é uma bolsa? Não conhecem, cara. As pessoas não na conhecem, B3, então, tá bom. Vai lá, bicho chato. Aí, com o Felipe Fontes, foi uma bela entrevista, né? Bem interessante. Aí depois a gente saiu, tomou um café, tomou uma cerveja depois, bateu muito papo e o Patrick tava por lá. Gostou do evento, Patrick? Cara, gostei demais. A organização foi show de bola. A estrutura lá também muito bonita, não tinha conhecido ainda. Eu que sou aqui do interiorzão, do Paraná, então foi muito bom ter ido até lá. Da onde você é? Sou de Bandeirantes, Paraná. Bandeirantes? Próximo a Londrina aqui. Londrina acho que é uma referência melhor aí de dar. Mas é um interiorzinho, 32 mil habitantes aqui, cidade pequena. Londrina é a cidade do Osney, não é o Indec? Cara, Londrina é a cidade de Londrina Esporte Clube, a estádio do café. Sim. É que você não conhece muito de cultura, né? Então... Café? Café eu conheço, eu tava tomando um agora há pouco aqui. Cara, Patrick, bom, primeiro seja muito bem-vindo, e a gente vai começar como a gente começa todo o Gamecast, quando o convidado vem a primeira vez aqui, querendo entender um pouco a sua história, né? Como é que você chegou nesse mercado, aliás, por que chegou nesse mercado, como é que você teve a ideia aí de começar a olhar gráfico? Bom, primeiramente quero dizer que é uma honra enorme poder estar participando hoje desse Gamecast aqui como entrevistado, ainda mais ao lado de duas lendas do mercado aí, profissionais que eu admiro muito, pelo profissionalismo e pela caminhada mesmo, pela história construída. Inclusive, André Moraes foi um dos meus primeiros mentores na análise gráfica, então vou chegar nessa parte aí da história, mas de antemão, agradecimento muito grato mesmo pela oportunidade e pelo convite. Uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês, talvez vocês não tenham noção, ou tenha noção do tamanho da importância que esse programa aqui tem na vida das pessoas que quer seguir essa caminhada de mercado financeiro, seja em qualquer setor que for, porque tem muitas oportunidades, ou no day trade em si. Eu, por diversas vezes que eu me senti assim, desmotivado, que eu pensei em desanimar, que eu pensei em desistir, foi aqui que eu encontrei assim forças, nas histórias das pessoas bem-sucedidas que passou por aqui, que eu consegui ter força para não desistir. Assim. Então, é muito importante esse trabalho que vocês fazem aqui. Eu tenho que parabenizar toda a equipe e vocês também que tocam o programa aqui, porque faz toda a diferença na vida das pessoas. Inclusive, eu espero que a minha história aí também sirva de motivação e exemplo para quem vai escutar esse programa futuramente. Sou um fã do programa, escuto todos, desde o primeiro, inclusive alguns escutei mais de uma vez, muito mais de uma vez. Então, realmente acompanho todo o programa aí, toda a trajetória, vejo a caminhada e a evolução de vocês. Ô, Indec, não vamos deixar de falar aí do cabelo do nosso ilustríssimo André Moraes, caprichado no laque ou não? Cara, quem tá vendo imagem, né? Não tem um fio fora do lugar, cara. É uma coisa caprichado no laque, né? Eu não sei que marca ele podia falar pra gente que marca ele usa, ou a esposa dele trazer aqui pra gente algum dia, né? Posso falar? Eu ficando com fama de que passa laque e o Indec de careca. Porra, essa semana passada, sexta-feira, eu tava lá com o CEO da Vitacom, aí falou, não sei o quê, quem que tá o gestor lá da área? Eu falei, o Roberto Indec. Aí ele falou, conheço, também é judeu e tal, não sei o quê, você faz o programa lá com você, rapaz, eu vou falar isso, eu vi ele no Instagram, ele tá lá nos Estados Unidos, tá ficando sem cabelo. Eu falei, isso aí, é o que eu falo todo dia lá e tal, porra.
Bom, enfim, é isso aí, vou né? tomar uma Cara? decisão meio drástica na minha vida, Eduardo Moraes. Eu vou raspar o cabelo, cara. Vai ficar lindo. Cabelo de piscina, né? Não, você não tem coragem. Estilo Kelly Slater, você vai ver então. Sei, mas dá pra ver. Não tem coragem. Já falei com a esposa, já tá liberado. Minhas filhas ainda que vão passar a máquina aqui. Mas dependendo, combina. Um rapadinho no baixinho fica Estilo elegante Kelly também. Slater. Bom, bora lá contar a história, então. Vocês não vão rir disso que ele falou? Não, vocês não vão rir disso que ele falou, sério. Estilo Kelly Slater. Não, pelo amor de Deus. Que isso, Deck? Que isso? Respeita o convidado, por favor. O cara não se enxerga, bicho, é fogo. Mas vamos lá, Patrick, desculpa aí a interferência, é que essas coisas são fogo. Bom, pessoal, antes de eu contar um pouco da minha história como iniciou na Bolsa de Valor, eu queria voltar um pouco lá no meu passado. Eu vim de uma família muito humilde, uma família muito simples. E meu pai abandonou a minha mãe quando eu ainda estava na barriga e perdi a minha mãe num acidente de carro quando eu tinha 7 anos. Desde então, quem cuidou de mim foi meu irmão, que na época tinha 15 anos. Nesse momento foi um momento muito difícil da minha vida, a gente passou por bastante dificuldade, inclusive fome. E aonde eu quero chegar com isso? Nessa época, a gente se mudou para uma quebrada aqui da minha cidade, onde todos os amigos que eu tinha lá ou morreu, ou está preso, ou está perdido na droga. Então, graças a Deus, tive a oportunidade de trilhar uma caminhada diferente na minha vida, graças ao meu irmão. Inclusive, quero mandar um abraço para o meu irmão. Meu irmão é o meu amorzão da minha vida. Quero mandar um abraço também para minha noiva, que é a minha maior incentivadora, uma pessoa maravilhosa e essencial na minha vida. Mas onde eu queria chegar? Meu irmão, ele tinha um amigo chamado Cláudio, que inclusive é amigo da família até hoje. E nesse período, nessa época, eu lembro que eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, 12 anos, esse amigo do meu irmão, ele era operador na B3 num pregão ao vivo. Então, de certa forma, aqui no nosso convívio, ele já esbanjava uma riqueza, assim, sabe? Esbanjava um glamour sobre aquela profissão. E eu, desde muito novo, vi aquilo e já ficava muito impressionado, sabe? Mas era algo muito fora da minha realidade, sabe? Algo muito fora do que eu imaginava que podia um dia viver isso e trabalhar com isso. Mas já tinha essa vontade de mim, já tinha esse propósito em mim. E aí, um comentário que eu queria fazer é que há um pouco tempo eu li um livro chamado Os 3 P's do Propósito. Esse livro é do Arnaldo Neto. É um livro sensacional a leitura, até deixo a indicação. E nesse livro ele cita que o teu propósito de vida, por diversas vezes, já te deu alguns sinais. E esse foi um sinal que eu identifiquei e quis comentar com vocês, e mais para frente eu vou falar um pouco desse meu propósito. Pois bem, a vida caminhou, sempre fui uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito esforçada. Costumo dizer que eu precisei alcançar a minha dependência financeira muito cedo, então sempre precisei correr atrás de tudo que eu queria, desde que seja um brinquedo ou uma viagem ou qualquer coisa que eu tinha vontade de fazer. A vida caminhou, as coisas foram melhorando, trabalhei muito tempo com vendas e logo me encantei pelo empreendedorismo. Então, entrei no ramo de empreendedorismo, de lá para cá foram-se 8 projetos no qual eu criei, uns me faliram, outros deram certo, vendi, outros trabalham até hoje. Lembro até hoje que o meu primeiro empreendimento foi em 2008, era uma marmitaria que eu abri aqui na minha cidade. Vendi, fiz até um dinheirinho com aquilo, já fiz um trade ali nessa marmitaria, de certa forma. Mas caminhada seguiu, por volta de 2016, foi onde eu já estava um pouco mais estável, sempre fui muito dependente de mim mesmo, então já tinha ali a minha profissão com empreendedorismo, eu já conseguia colher frutos daquilo, então já era algo que eu conseguia ter um dinheiro a mais. Então eu comecei a pensar no que eu faria, no que eu ia fazer para poder dar um sentido para aquele dinheiro meu que eu estava ganhando um pouquinho a mais. Sempre fui muito seguro, né? Cuidei muito do meu dinheiro. E aí foi onde eu comecei a estudar um pouco mais sobre Bolsa de Valor, foi onde eu comecei a investir um pouco mais no meu patrimônio. Nessa época eu trabalhava com empresa de produção de evento e de formatura, que inclusive é um dos ramos que eu atuo até hoje, e também na parte de produção fotográfica desses eventos. Então eu tinha 2 empresas, no qual já me rendia uma rentabilidade legal ali.
E aí, em 2016, comecei a estudar investimento, o foco era a longo prazo, até porque eu não tinha tempo e disponibilidade de tempo, foco disponível para estar analisando o gráfico em si, mas sempre fui um apaixonado por análise gráfica, sempre era onde o meu coração batia mais forte. Nesse início, quem foi meu mentor foi o Primo Rico. Eu utilizava lá aquela estratégia da arca dele, inclusive é uma coisa que eu utilizo até hoje nos meus investimentos em carteirado. Logo de início ali já tive o azar ou a sorte para já aprender também que não é tão fácil. Pegamos o impeachment da Dilma, então foi uma coisa que já foi meio pesada ali porque eu tinha de investimento, mas de certa forma consegui aportar um pouco mais e a hora que voltou foi melhor ainda, então consegui aproveitar um pouco dessa volatilidade lá do momento. Em 2017 já comecei focar um pouco mais no estudo, isso foi no início de 2017, comecei a focar um pouco mais no estudo de análise gráfica. Quem foi meu mentor nessa época foi André Moraes, então eu iniciei nessa caminhada de análise gráfica com o André Moraes, inclusive já falei no início e vou ressaltar de novo, parabenizar o André pelo excelente trabalho que ele faz, eu acho que não só eu, mas diversas pessoas que estão aí no mercado iniciou a caminhada com ele, e ainda bem que eu tive a sorte de conhecer André Moraes nessa época e não cair aí na mão de algum guru do mercado, algo do tipo, porque talvez eu não estaria aqui hoje, podendo contar a minha história e vivendo de mercado financeiro. Então, 2017 iniciou a minha caminhada ali na parte de análise gráfica, 2017 já foi um ano um pouco mais difícil também, a gente teve Joesley Day, né, que é uma coisa que para investimento já pesou um pouco mais ainda, mas para oportunidades a gente conseguiu aproveitar de alguma coisa. O meu foco era swing trade, que eu não tinha disponibilidade de tempo devido à minha profissão para estar focando 100% em análise gráfica e etc. Então, 2018, continuei focado ali mais em operações de longo prazo, um pouco swing trade. Greve dos caminhoneiros em 2018, ali a gente deu uma castigada de novo no meu patrimônio, nos meus investimentos, mas aproveitando ali da volatilidade, conseguia, de certa forma, captar alguma coisa ou outra ali. E aí, final de 2019 para início de 2020, foi quando iniciou todo aquele buchicho de pandemia do coronavírus. Então, no início de 2020, eu me vi numa situação muito difícil, porque foi aonde começou a paralisar tudo. E o meu ramo de atividade, que era a produção de evento de formatura, foi um dos primeiros a paralisar. Um dos primeiros a paralisar e, inclusive, um dos últimos a normalizar. Então, naquilo eu me senti numa sinuca de bico. Cara, toda uma caminhada que eu tinha feito, não vamos dizer um império, né, mas toda uma construção que eu tinha criado ali, eu acreditava que aquilo ia ser o que eu ia viver pro resto da minha vida. Eu falei, cara, é disso que eu vou trabalhar pro resto da minha vida. Eu achei que seria a minha profissão pro resto da vida. E aí, do nada, você vê tudo aquilo desmoronando. Então, foi um período muito pesado da minha vida, tive início de depressão, totalmente desmotivado para fazer qualquer coisa, para pensar em qualquer coisa, porque, poxa, já tinha sido 8 empreendimentos que eu tinha tentado de tudo um pouco, e aí a hora que eu imaginei que eu tinha acertado, foi meio que quase uma rasteira, assim. E aí me veio aquela brilhante ideia de, cara, eu vou viver de day trade. Nesse momento eu já tinha mais disponibilidade, porque eu não conseguia exercer a minha profissão, disponibilidade de tempo, foco e energia. Falei, cara, eu vou viver de day trade. E aí, quando a gente toma essa decisão, acaba puxando para a gente também já uma responsabilidade muito maior de fazer realmente aquilo dar certo. E aí, em 2020, eu conheci o Quinzão, o Aliakin, que inclusive é meu mentor até hoje. Um abração para o Quinzão também, um excelente profissional, acabou se tornando um amigo meu. Eu gosto muito dele. E foi onde iniciou a minha caminhada um pouco mais nessas operações voltadas para intraday, operações mais rápidas, com foco já realmente de viver daquilo lá para a minha vida, porque tanto o mercado financeiro quanto a especulação dentro do day trade em si, ele é muito apaixonante, né, André Moraes e Indec, porque, cara, se você, ainda mais quem vem do empreendedorismo, começa a colocar na ponta do lápis certas coisas, do tipo, cara, eu não preciso ter funcionário, eu não preciso ter patrão, eu não preciso ter mão de obra, eu não preciso ter produto, eu não preciso ter serviço, eu não preciso ter, eu vou ter, quer dizer, a minha disponibilidade geográfica, onde eu posso trabalhar, dependendo do lugar que eu tiver,
tendo ali uma estrutura legal, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então, ele é muito apaixonante, só que a hora que você se dedica realmente àquilo para fazer aquilo dar certo, você vê que não é um mar de rosas, você vê que não é um negócio do dia para a noite assim. Então, eu precisei fazer uma mudança muito grande na minha vida. Inclusive, é por isso que eu sou hoje um apaixonado pelo mercado financeiro, eu sou um apaixonado pela profissão, porque ele mudou a minha vida. E quando eu falo mudou a minha vida, eu não digo na parte financeiramente, eu digo na parte assim, como pessoa. Eu precisei ser uma pessoa muito melhor. Por mais que você tenha excelentes mentores na tua caminhada, o mercado financeiro em si, ele é o melhor professor que existe. Ele separa os meninos dos homens. Ele te educa. Não tem como você ser disciplinado no mercado financeiro, nos seus trades, e não ser disciplinado na tua vida pessoal. Disciplinado com horário, com rotina e etc. Então, o mercado financeiro, para mim, realmente conseguir, onde eu comecei realmente a ver muita diferença no meu operacional, na minha vida, foi quando eu mudei não só o que eu fazia dentro do mercado financeiro, mas a minha vida num todo. Eu precisei criar hábitos saudáveis de praticar exercício físico, eu precisei criar hábitos de ter uma alimentação saudável, hábitos de estudo, que não era uma coisa que eu tinha. Então, eu precisei mudar toda a minha vida. E aí, nessa caminhada de início, quem me ajudou foi o Quinzão. Então, mais uma vez, gratidão eterna aí, o Quinzão. E chega um certo momento que você percebe que não é a análise gráfica em si que está sendo o teu problema mais. Você já consegue meio que tirar de letra ali a parte de teoria, a parte de a análise em si, os fundamentos do negócio. O que começa a pesar em certo momento é o emocional, é o interno, é a pessoa em si, é a nossa cabeça. Então, a partir desse momento, precisei também buscar conhecimento fora do mercado financeiro, dediquei um tempo a estudar sobre PNL, então precisei estudar muito sobre PNL para me conhecer, para saber quais eram os meus leões internos que eu precisava dominar e aprender a dominar e conviver com isso. E quem foi o meu mentor foi o Nelson Lee, inclusive ele já participou do Gamecast, foi bem sensacional o programa dele também. Aliás, o Patrício, só deixa eu te interromper. Cara, olha só que interessante, né, que eu tô vendo aqui. Você falou do Primo Rico, de mim, do Aliakin e do Nelson Lee. Todo mundo já teve no Gamecast, né? Sim. Hoje nós estamos ficando velhos, o programa tá ficando velho. Já recebeu todo mundo. Hoje eu tô aqui, quero também futuramente voltar aqui com nova história de vida, mas